Todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Davi Robson, sou professor e nós estamos aqui na nossa série Gálatas, Mistério Desvendado, aquela visão panorâmica dos capítulos 1, 2 e 3 de Gálatas. E nós temos hoje o encargo de trabalharmos o capítulo 3 da carta, e eu disse para vocês que o capítulo 3 é sem dúvida o coração teológico da carta, onde Paulo trabalha o tema do legalismo e como o legalismo ele é influente, como ele é atraente. Na linguagem de Paulo, o legalismo é fascinante. Veja comigo, capítulo 3, então, de Gálatas, logo no versículo 1, logo no verso 1, o apóstolo Paulo diz assim: ó Gálatas insensatos, ele vai dizer da insensatez dos galos, e ele diz quem os enfeitiçou. Então veja que Paulo está dizendo aqui que o legalismo é uma espécie de feitiço, é um engano, é algo que ilude, é algo ilusório. E ele continua dizendo: não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Nesta primeira parte aqui, nós temos aquilo que chamamos de os argumentos de Paulo. Os argumentos de Paulo são alguns argumentos pessoais de Paulo. Depois Paulo, um pouquinho mais para frente, vai trazer os seus argumentos teológicos, quando ele vai falar de Abraão. Então vamos para os argumentos particulares de Paulo. Primeiro, ele fala sobre a experiência que aquelas pessoas tiveram com Cristo. Ele está dizendo: ora, vocês não viram, vocês não testemunharam, vocês não experimentaram, vocês não contemplaram. Então, cristãos que assumem uma posição legalista estão, de fato, rejeitando aquilo que eles viveram em Cristo. Então, do versículo 2 ao versículo 4, o apóstolo Paulo aqui fala sobre o Espírito Santo. E ele vai dizer que o Espírito Santo foi recebido não pela lei, mas por meio de Cristo. Leia comigo aí, pelo menos o verso 2. Ele diz: gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Então, veja, ele continua dizendo e falando da insensatez dos galos por acharem que eles haviam recebido o Espírito Santo pelos seus próprios méritos, pela sua obediência à lei e não por meio de Cristo. Então as teses são: os galos ou galeus não haviam recebido o Espírito Santo pela lei, os galos ou galeus estavam rejeitando a obra de Cristo que eles haviam contemplado, e os milagres que ele afirma que aconteceram dentro deles, diz aqui o verso 5, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vós. Esses milagres que eram operados entre eles e dentro deles eram então baseados na lei. Então veja os argumentos fortes que Paulo usa. Depois, a partir do verso 6, o apóstolo passa a usar o argumento escriturístico. E aí ele vai partir, sim, de Abraão. Considerem o exemplo de Abraão, diz o verso 6. E ele começa a dizer duas teses aqui. Primeiro, que Abraão foi salvo pela fé. Segundo, Abraão é para os gentios. Então, ele vai dizer no verso 8 e 9, diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Percebam a lógica de Paulo. Ele está dizendo aqui que Abraão é para os gentios, não para os judeus. Então o chamado de Abraão abençoou os gentios e não necessariamente os judeus. E os filhos de Abraão são todos aqueles que têm fé. Então nós temos aqui a salvação pela fé, verso 10 ao 12. A salvação como um ofício de Cristo e não da lei, verso 13 e 14. E a expressão fortíssima, que é a expressão resgatar, né, que é comprar de um senhor mau, né, pagar um resgate.
E, finalmente, esta última unidade aqui, esta última perícope, do verso 15 ao verso 28, onde Paulo trata do propósito da lei, da lógica da lei, onde ele vai explicar por que Deus deu a lei, que a lei não é a promessa de Deus, a promessa é Cristo, é o descendente que é a promessa, está no verso 16, diz assim: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes. Então, essa promessa dada a Abraão foi para Abraão e o seu descendente. Então não se trata aqui de um povo, trata-se aqui de uma pessoa. Essa pessoa certamente é Cristo. E aí temos do 19 até o 20 a ideia de que a lei é muito menor do que a promessa da lei. Né? O verso 19 e 20 afirmam que a lei é menor, ela não só antecede a Cristo, mas ela é menor, ela é temporária e ela tem um prazo de validade até a chegada de Cristo. Então, a lei que Paulo trata, a maneira como Paulo trata a lei, ela é importante, porque ela, de alguma forma, como diz o texto do 19 ao 22, e nós já estamos chegando ao fim, né, desta análise paulina, veja o verso 22, diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é feita em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Então, todos estão debaixo do pecado, a Escritura coloca todos os seres humanos debaixo do pecado por causa da lei. Então, o que nivela todos é a lei. E o que traz a graça é a fé dada por Cristo e dada em Cristo. Então, a lei tem essa finalidade de revelar o pecado humano. E, obviamente, esta revelação do pecado humano, ela aponta para Cristo. Então, a lei é um apontar para Cristo. Diz o verso 23: antes que viesse a lei, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, e até que a fé que haveria de vir fosse revelada. E aí o 24: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Claramente, o argumento de Paulo é que a lei é um caminho que aponta para Cristo, para o cumprimento desta lei. E é interessante a expressão aqui do verso 24. Assim a lei foi o nosso tutor. A palavra aqui é aio. Aqui nós temos aquele professor que atua na infância até a maturidade. Então, o soldado romano ganhava, né, a partir da maturidade, roupas diferentes, até que chegasse aquela roupa que o honrava, a toga, né? E isso fazia com que ele fosse, então, reconhecido como alguém pronto, maduro. Assim é também na vida cristã, o apóstolo Paulo diz. Quando nós abandonamos uma vida na lei e começamos a viver a vida em Cristo, nós somos revestidos de Cristo, nos tornamos adultos, estamos crescendo, amadurecendo e tendo aí roupas novas. Então veja toda a lógica de Paulo, capítulo 1, 2 e 3. Toda a teologia de Paulo, toda a construção argumentativa de Paulo. E agora do verso 4, do capítulo 4 em diante, Paulo vai falar sobre a questão prática, concreta. Como é que essa pessoa que foi revestido, como é que essa pessoa que não vive mais na lei, que vive na graça, como é que ela vai viver? Então, do capítulo 4 em diante, nós temos a prática da vida daquele que vive na graça, que é livre da lei. Então, se você quer saber como é a vida de um cristão livre da lei, é só você olhar Gálatas, capítulo 4, 5 e 6. Não é o nosso objetivo nesses vídeos. Nós vamos, então, terminar esta série no capítulo 3, abarcando na nossa série os temas teológicos principais. E se você não assistiu, perdeu algum vídeo, assista ao vídeo e vá então conhecendo a carta aos Gálatas, uma das mais importantes.
E, para fecharmos o nosso vídeo, eu peço a você o seu apoio. Compartilhe, curta e comente. Se você aprendeu algo sobre Gálatas e sobre o cristianismo e sobre o verdadeiro evangelho, aproveite para compartilhar, para comentar, para curtir, para divulgar o nosso canal e aí nos ajudar a crescer e a aumentar a nossa capacidade para termos sempre materiais bíblicos aqui no nosso canal. Muito obrigado por assistir, forte abraço, até o nosso próximo vídeo.